Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o Gustavo e você está no Mate com Tonde. Hoje nós vamos falar sobre função do segundo grau. Função do segundo grau é uma função que também é conhecida por função parabólica. E nós vamos nesse vídeo focar principalmente em entender a estrutura da função e o seu gráfico. No próximo vídeo a gente vai enfatizar uma parte do gráfico dela. Bom, toda função do segundo grau tem cara geral f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Percebe a diferença do primeiro grau? Aqui agora está elevado ao quadrado. Bom, e justamente por ter esse quadrado aqui que ela é uma função de segundo grau. Se fosse uma função de terceiro, ax ao cubo, quarto grau, ax a quarta e assim por diante. Justamente por conta disso, esse a, esse b e esse c, que são os coeficientes da função, eles têm significados, eles têm propriedades diferentes dos a e do b da função do primeiro grau. Então, por conta disso, você tem que tomar muito cuidado na hora que você vai ler esse a e esse b, para não confundir com o da função do primeiro grau. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, toda função do segundo grau, ela tem a forma geral de uma parábola. E a parábola, ela tem esse formato aqui. Bom, esse formato da parábola, ele pode ter uma concavidade para cima, ou seja, está aberto para cima, ou ele pode estar aberto para baixo. Por conta disso, quem vai trazer essa propriedade para a gente é o a. Então, o a ser positivo ou a ser negativo tem uma influência muito importante. O a ser positivo vai gerar uma parábola de boca para cima, uma parábola que sorri. E o a negativo vai fazer uma parábola de boca para baixo, uma parábola que fica triste. Ah, mas e se o a for zero? Pessoal, o a não pode ser zero. Essa aqui é a condição de existência de qualquer função de segundo grau. Porque se o a valer zero, essa parte some e aí fica só uma função de primeiro grau. Bom, propriedade do a, definir concavidade. Então, ou boca para cima ou boca para baixo. Sobre o c. O c, ele aqui faz o mesmo papel que o b fazia na função do primeiro grau. Percebe que ele está sozinho? Ele é meu termo independente. Se você colocar x igual a zero, então f de zero, zerou, zerou e o c sobra. Então, ele também, novamente, é a intersecção com o eixo y. Então, se eu pegar a parábola e olhar esse valor aqui, esse lugar é o c da função. É onde a parábola cruza o eixo y, tudo bem? Porque o x vale zero. Então, é um ponto, novamente, que não foi nem para a direita nem para a esquerda, ele só subiu. Então, por isso que aqui é onde cruza. É por isso que esse cara é o C. Certo? Então, C, intersecção com o eixo Y, pois é onde o X vale zero. Agora, o B. Gente, o B, ele não tem uma participação tão importante. Mas a gente tem uma propriedadezinha bem besta para ele. Se o B é positivo, quer dizer que a parábola, depois que ela cruza o eixo, ela vai ficar subindo. Então, quer dizer, ela cruzou o eixo, ela sobe. Se o B for negativo, quer dizer que a parábola, depois que ela cruza, ela desce. E se o B for zero, quer dizer que a parábola está centralizada no zero. Quer dizer que ela está bem no meio do plano cartesiano. Então, B positivo, a parábola, ela cruzou, ela estava subindo. B negativo, ela cruzou, ela estava diminuindo. B igual a zero, ela estava centralizada. Então, por exemplo, essa função que eu tenho aqui para vocês, apesar de eu não saber, né, a função dela, saber os números, eu sei que ela teria um B negativo, porque logo que cruza,
ela está descendo, tudo bem? Bom, agora que a gente entendeu a estrutura da função f de x igual a x quadrado mais bx mais c, eu vou começar a dar um enfoque no gráfico, para você entender aqui quais são as principais partes de uma parábola. Então, primeira coisa, essa parábola que eu desenhei para vocês tem um A positivo, porque ela tem a boca para cima. Ela tem o C nesse lugar e eu sei que o B é negativo. Bom, continuando. Toda parábola ela é composta por 4 coisas importantes. Cruzamento com o eixo Y, certo? Raízes e vértice. Bom, sobre as raízes, né? Quem são as raízes? Pessoal, as raízes de uma função do segundo grau é o tal do x' e do x duas linhas. Aqueles dois valores que você encontra quando resolve uma equação de segundo grau. Então, esses lugares onde ocorre a intersecção com o eixo x, ou seja, quando o y vale zero, eles são chamados de raízes. Bom, só que tem um problema aqui. As raízes, elas nem sempre são duas raízes aparentes. Pessoal, elas sempre vão ser duas, mas não necessariamente elas podem estar no gráfico. Pode ser que elas não apareçam no gráfico diretamente. E quem define isso pra gente, né? Quem define quantas raízes eu vou ter, como elas vão aparecer, é o delta. O delta, aquela formulinha que você usa para você calcular a equação do segundo grau. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer aquilo que a gente chama de análise do delta. Bom, o delta ele tem 3 possibilidades. Ele pode ser positivo, ele pode ser zero ou ele pode ser negativo. Se ele for positivo, a sua função ela vai ter duas raízes reais e distintas. Isso é importante. Quer dizer então que eu vou ter dois valores que não são exatamente iguais, são diferentes. Delta igual a zero. Duas raízes reais e iguais. E por fim, delta negativo, duas raízes. Aqui eu vou usar o termo correto, complexas, certo? E distintas. Ou duas raízes não reais. Como esses deltas eles aparecem nos gráficos? Então, um delta positivo, por ter duas raízes distintas, vai representar 2 pontos no gráfico. Então, desceu, cortou uma vez, bateu lá embaixo, cortou outra vez, subiu. Então é o que está acontecendo aqui. Essa é uma parábola de delta maior que zero, pois ela cruzou uma vez, tem uma raiz, foi lá embaixo e cruzou de novo para subir. Se o delta for igual a zero, eu tendo duas raízes que são iguais, na verdade elas representam o mesmo valor. Portanto, eu não tenho 2 pontos, eu tenho apenas 1 ponto. E quando o meu delta for negativo, eu ter duas raízes complexas e distintas, elas não vão ter ponto. Se não tem ponto, isso aqui gera o que a gente diz que a parábola flutua. Então, nós vamos fazer aqui um mini resuminho dos 6 gráficos possíveis. Então, olha a mágica. Pronto, olha aí. Esses aqui são 6 possíveis gráficos de funções de segundo grau. Quando A é positivo ou negativo, quando o delta é positivo, zero ou negativo. Então, delta positivo com A positivo, boca para cima, 2 cruzamentos. Delta igual a zero com A positivo, boca para cima com apenas 1 cruzamento. Delta negativo com A positivo, não tem cruzamento, a parábola flutua. Delta positivo com A negativo, cruzou 2 vezes, boca para baixo.
Delta igual a 0, com a boca para baixo, cruza uma vez. E por último, delta negativo com A negativo, não cruza novamente e a boca está para baixo. Esses, pessoal, são os 6 gráficos possíveis de uma função do segundo grau. Óbvio, ela vai cruzar o eixo y, pode estar à esquerda do eixo e tal, mas aqui são gráficos genéricos para você entender quais são as possibilidades e como isso já te faz perceber o sinal do delta e o sinal do A. Para fechar esse vídeo, a última coisa que falta a gente falar é sobre o vértice. Gente, toda parábola possui um vértice e ele é extremamente importante. O vértice é o ponto mais baixo ou mais alto da parábola, isso depende do A. Então, nesse caso, o vértice está aqui. E como o vértice ele é um ponto, ele vai ser dividido em x do vértice e y do vértice. Para estudar melhor o vértice, nós vamos fazer um outro vídeo, porque nós vamos dar enfoque somente para ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu gostei, compartilha com seus amiguinhos, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau pra vocês.